Agora sim. Deixa eu voltar ali para a nossa Masterclass. Então, primeira página ainda? Isso. Certo? Tá. Então, gurias, hoje a nossa Masterclass, primeiro momento é sobre as 7 habilidades, né, que toda empreendedora deve ter. Não são as únicas, né, mas listando 7 aí, e depois vem a Rê com vendas, prospecção e follow-up. Então, sem mais delongas, 7 habilidades que toda empreendedora deve ter. Primeiramente, eu quero lembrar a todas vocês que toda habilidade é treinável. Como diria Joel J, né? O sucesso é treinável. Então, não tem uma habilidade que não seja treinável. Então, não tenho essa habilidade, não tenho essa habilidade desenvolvida. Sempre é possível desenvolver, tá? Que nós, então, listamos aqui como 7 habilidades que toda empreendedora deve ter, né, para ter sucesso nos seus negócios e tudo mais. Então, a primeira é a mentalidade de desenvolvimento, que eu venho falando bastante disso, né, a outra Masterclass também eu citei isso, e também citei isso na minha palestra do Empreender Empodera, porque é muito importante que a gente tenha essa habilidade de desenvolvimento para que a gente consiga desenvolver as habilidades necessárias, né? Então, eu coloquei ela ali como número 1. Depois, a mentalidade financeira alinhada, vendas, que depois a Rê vai falar melhor sobre isso, gestão, liderança e posicionamento, ação estratégica e adaptação às mudanças. Então, gurias, mentalidade de desenvolvimento. Fica a primeira pergunta. A tua mentalidade, ela vai te levar para onde tu está querendo ir? Ou ela vai te prender onde tu está? A mentalidade de desenvolvimento, ela tem a ver com nós estarmos dispostas a aprender e a nos atualizarmos constantemente. Como a gente já sabe, a gente chegou até aqui num nível de evolução, né? num nível de desenvolvimento das nossas habilidades. Agora, se nós queremos ir mais longe, nós precisamos estudar, nós precisamos estar em contato com conteúdos, com pessoas também, né? Com situações também que nos façam desenvolver. Então, situações desafiadoras que às vezes são desconfortáveis, elas nos fazem crescer e evoluir e melhorar a nossa mentalidade também, né? E melhorar as nossas aptidões e as nossas habilidades. Então, tudo está em movimento. Logo, né? E você está neste patamar hoje porque o seu conhecimento e ações te trouxeram até aqui, que foi o que eu falei antes. Se você quer realizar algo maior, você vai precisar de conhecimentos, pensamentos, ações e pessoas diferentes, né? Então, chegamos até aqui com o que nós sabemos hoje. Muitas vezes a gente fala, né? Tem uma frase que eu tenho, né? O que eu tenho hoje, porque eu só não tenho mais do que eu tenho hoje, porque eu ainda não sei como ter. E muitas vezes nós sabemos como ter, nós sabemos na teoria, né? Aquela coisa, aquele exemplo clássico do emagrecimento. Todo mundo sabe como faz para emagrecer. E por que não emagrece então? Por que não faz então? Porque talvez tu não tenha encontrado o teu jeito de fazer aquilo com consistência, né? De fazer o que deve ser feito com consistência. Então, na teoria, tu sabe o que fazer, mas na prática mesmo, tu não sabe como te levar a fazer aquilo com consistência. Próxima, então, habilidade, nossa segunda habilidade é a mentalidade financeira. Eu vou só fechar o microfone aqui. Aí. Mentalidade financeira, então. Quais são as suas crenças sobre dinheiro? Todos nós temos algumas crenças na nossa mente, tá? Que foram desenvolvidas ali desde a infância. Como é que a tua família tratava dinheiro, né? Como as pessoas que tu mais convivia tratavam dinheiro? Como era esse assunto, né, na tua casa? Então, isso tudo vai formando as tuas crenças sobre dinheiro. E como é que a gente muda essas crenças?
A gente muda vivendo outras coisas, lendo, tendo conhecimento de coisas diferentes, para que a gente não venha a repetir sempre o mesmo padrão em tudo, né? Seja no financeiro, seja em diversas ações que nós temos na vida. Se você não tiver a mentalidade financeira alinhada, você pode não vender nada ou ainda vender muito, gerar muito dinheiro, mas gastar tudo sem responsabilidade, sem reinvestir no seu negócio e acabar em um ciclo de ganhar e perder em seguida. A nossa mentalidade financeira, ela precisa estar alinhada, né? Então, eu preciso saber quanto que eu tenho que ter de caixa, qual é a minha previsão futura, o quanto que eu posso gastar, o quanto que eu não posso. Isso é de extrema importância, porque é a vida da empresa, né? Querendo ou não, tu precisa ter um controle financeiro, uma gestão financeira que vai fazer com que a tua empresa não só sobreviva, como ela viva, cresça e expanda, né? Então, esse é um pilar extremamente importante. O dinheiro da sua empresa não é seu. E aí eu coloquei o ainda, porque uma parte dele, obviamente, vai vir para ti. Mas, assim, tu fez uma venda, né? Tu fez uma venda e tu tem 10 mil, 20 mil no caixa da tua empresa. Aquele dinheiro ali não é teu. Tu não vai sair e gastar 10 mil, 20 mil. Não, tu tem que pagar, né, os teus fornecedores, tu tem que pagar os impostos, tu tem que pagar os custos. Tu não pode saquear a tua empresa, tu não pode saquear o teu negócio. O quanto que tu precisa, quais são os teus custos fixos mensais? Tu precisa cobrir este valor. E o ideal seja que tu tenha, né, o caixa suficiente para que tu consiga cobrir em uns 6 meses sem entrar nada. Se tu ainda não tem essa situação, tu começa a trabalhar para ter. Porque se a gente começa a gastar tudo que entra, a gente não tem segurança alguma. Né? Então, a gente precisa organizar de maneira que a gente tenha essa segurança, porque a segurança financeira nos traz um poder, né? Nos traz um poder de decisão melhor, um poder de negociação melhor. Próximo passo, gurias, próxima habilidade necessária, então, são as vendas, que a Rê vai vir falar depois, muito bem, né, sobre vendas, mas o quão bem você se vende e vende os seus serviços ou produtos. Então, nós estamos vendendo algo a todo momento. Nós estamos vendendo as nossas ideias, a nossa imagem, os nossos produtos e serviços. Obviamente, sem vendas, nenhuma empresa sobrevive, né? Porque qual é o grande propósito ali do teu serviço? É resolver o problema de alguém, né? Essa é a solução de alguém. Mas, se tu não consegue encontrar clientes que comprem de ti, então o teu serviço não vai conseguir ir para frente, a tua empresa ela não vai conseguir ir para frente, né? Tu não vai conseguir expandir as tuas vendas, e tu não vai conseguir atingir mais pessoas. Porque se tu não tem vendas, se não tá, ninguém compra de ti, não tá entrando esse dinheiro, também a tua empresa não vai sobreviver, tu não vai conseguir atingir mais pessoas. Então, esse tópico passando bem brevemente, porque depois vem a Rê falando justamente sobre vendas, né? Próxima habilidade é a habilidade de gestão. A habilidade de gestão é de extrema importância, tá? Porque se nós temos uma gestão desorganizada, a nossa empresa vai ficar desorganizada, as nossas finanças vão ficar desorganizadas, os nossos clientes vão ficar confusos, né? Nós vamos ficar confusos também, e alguma coisa vai começar a dar errado, né? O atendimento não vai ser tão bom, as coisas vão começar a atrasar, não vão começar a ser tão boas quanto no início. Então, tudo isso, uma gestão organizada traz. Ela traz a organização, ela traz um bom atendimento, porque afinal tu sabe o que tu precisa cumprir, as coisas vão ser entregues, né, no tempo, tu tem um controle disso. Então, a pergunta, né, da gestão é o quão bem você... Está errada. O quão bem você vem gerindo a sua empresa. A sua empresa, ela está preparada para atender a demanda que você sonha que ela tenha? Se eu perguntar para vocês agora,
quanto vocês gostariam de estar vendendo? Para quantas pessoas vocês gostariam de estar vendendo? Quantos seguidores vocês gostariam de ter no Instagram? Qual é o faturamento mensal que vocês gostariam de ter? Quantas pessoas vocês gostariam de estar atendendo por dia, né? Então, assim, aquela tua visão ideal. Se tu for trazer ela para agora, se tu tivesse 3 vezes, 4 vezes, 5, 10 vezes mais clientes, tu conseguiria atender essa demanda agora, com a organização que tu tem agora e com a gestão que tu tem agora, sem perder qualidade e até aumentando a tua qualidade? Então, eu perguntei aqui, você conseguiria atender o triplo de clientes que tem agora, mantendo ou melhorando a qualidade de atendimento? A gestão, ela vem muito disso, né? Ela vem em ter processos, né? Até eu acho que é o próximo slide, ó, você tem e segue processos padronizados de execução e vendas, você sabe que funciona melhor no seu negócio e aplica isso diariamente. Isso também, né, está em uma dos pontos da gestão, ter processos de atendimento, processos de serviço, né, aí vai depender de como é o teu negócio, né, cada negócio vai ter um tipo de processo, mas claro que tem alguns básicos. Então, se eu sei que eu atender um cliente de uma determinada forma vai fazer com que ele compre de mim mais facilmente, aí então eu tenho uma equipe e eu vou orientar eles a atender, né? Olha, vocês precisam atender dessa forma. E cada um sai atendendo, na verdade, do jeito que acha melhor. Por que eu vou correr esse risco, né? Por que eu vou correr o risco de um atendente, né? De um colaborador, de repente, não estar num dia bom e ele vai atender da maneira que ele quiser. Depois ele está num dia bom, ele vai atender de uma ótima maneira. Depois, no outro dia, ele já atende diferente. Por que eu vou correr o risco dessa variação se eu posso ter um processo e se eu posso ter uma cultura e se eu posso ter regras na minha empresa? Não é para engessar, é só para que eu já saiba, isso daqui está dando certo, então eu vou fazer isso daqui. Aí, obviamente, como todo o processo, nós precisamos viver o processo e também adaptar. Não é que eu vou desenhar um processo da minha empresa agora, todos os processos da minha empresa, processo de atendimento e tudo mais, e pronto, você vai ficar assim para o resto da vida. Não é assim que funciona e não é assim que precisa ser, tá? É um organismo vivo, a empresa é um organismo vivo, então está sempre mudando e evoluindo. As pessoas que se utilizam desses processos, elas mesmas podem chegar para ti, ou tu mesma, né, que se utiliza do processo, e ver, olha, acho que esse ponto aqui a gente pode melhorar, vamos testar. Testa, viu melhoria, já adapta o processo. Depois testa de novo, viu melhoria, já adapta o processo. Não é uma coisa que é para te deixar assim, né, sem visão ampla. Não, é só uma coisa para que a gente consiga seguir, padronizar e verificar o que é melhor e o que não é melhor. Porque, como eu disse, por que tu vai correr o risco de ir pelo humor das pessoas ou pelo teu humor, sendo que tu pode ter um processo padrão para seguir e ainda ver onde tu pode melhorar. Assim tu pode ter as tuas métricas, né? Assim tu pode ver, nossa, olha, fazendo desta maneira aqui, eu vendi tanto. Agora, fazendo dessa outra maneira aqui, eu vendi tanto. Então, tu vai começar a comparar e ver o que funciona e o que não funciona para os teus clientes, para a tua empresa. Por isso que tudo é personalizado, né? Então, a gestão ela é essencial para que a sua empresa cresça de maneira organizada e eficiente. Se nós não temos um crescimento organizado, muito provavelmente a gente está fazendo uma grande bola de neve, um grande problema lá na frente, né? Diz que é muito melhor tu começar já organizada, né, com o que tu tem agora e ir crescendo, do que depois tu ter uma grande, né, um grande transatlântico, como chamam, e ter que mudar tudo. É bem mais complicado, né? Até convencer as pessoas da equipe. Então, quanto antes começar a implementar uma gestão organizada, e isso aí vai ser também
tópico, né, vai dar de uma outra masterclass para os primeiros passos, né, para começar a realmente implementar uma gestão organizada. Quanto antes começar a fazer isso, melhor, tá? Próxima habilidade, então, que toda empreendedora deve ter é liderança e posicionamento. Como eu falei anteriormente, toda habilidade é treinável. Se tu não te acha uma boa líder, se tu não te posiciona muito bem, tu pode treinar isso, tá? Existem formas de treinar isso e que daqui a um tempo tu vai olhar para trás e pensar, nossa, como eu melhorei, como eu sou uma líder melhor, né? Como hoje eu sei onde eu quero chegar e eu me posiciono para isso, né? Então, como é que tu está posicionada na vida, né, perante as pessoas? Como é que tu está posicionando o teu negócio? Qual é a imagem que tu está passando do teu negócio, né? Então, se você não liderar o seu negócio, os seus colaboradores, os seus clientes farão isso por você. Na vida é assim, se nós não nos posicionamos, alguém vai se posicionar por nós, né? Então, assim, se eu não disser que eu quero, as minhas vendas são assim, a minha empresa é assim, eu faço isso e eu não faço isso, alguém vai chegar e vai me pedir uma coisa que não estava planejada e eu vou dizer que sim, que pode ser. Eu vou começar a dar desconto sem antes o meu cliente pedir desconto, né? Porque, assim, não façam isso. Não façam isso a não ser, nossa, eu vou fazer uma promoção, então eu vou sortear alguns ingressos, enfim, tá? Uma determinada promoção. Mas por que tu já vai falando o teu preço, já dando desconto? Calma, né? Então, se posiciona de uma maneira que tu quer que o teu cliente te veja, que tu quer que as pessoas te vejam, né? Lidera primeiro a ti mesma, lidera as tuas ideias, tenha tudo muito claro, a gente vem falando muito de clareza, né? Eu não coloquei aqui, porque a gente vem falando muito. A clareza ela é essencial para que tu tenha um posicionamento. Senão, o teu posicionamento vai ser fraco. Se tu não tem clareza, o teu posicionamento vai ser fraco, né? As pessoas vão vir te pedir coisas e tu vai começar a acatar. Só que até quando isso está sendo saudável, né? Fazer tudo o que as pessoas vêm pedir, dar todo o desconto que as pessoas vêm te pedir, né? O quanto até quando isso vem sendo saudável para ti, para tua empresa e para ti mesmo, tá? Então, primeira coisa, gurias, da liderança e do posicionamento, clareza. Onde eu quero chegar, onde eu quero que a minha empresa chegue e como eu vou demonstrar isso. A partir da clareza, tu consegue se posicionar. Com o posicionamento que tu quer muito claro, aí tu consegue liderar, né? É só não abrir mão daquilo que é essencial para ti, para o teu negócio. Então, você deve pensar e decidir como quer o seu negócio, tá? Como quer que o seu negócio seja organizado, como será a sua comunicação, a entrega, o formato de pagamento e se posicionar de maneira clara quanto a isso, tá? Clareza do início, no meio e no fim. Ação estratégica, então, gurias. Outra habilidade, tá? Porque não adianta ter tudo isso na cabeça e não agir, né? E não agir com estratégia. Então, as suas ações, elas têm um fim bem definido, porque às vezes assim também a gente começa a agir, fala louca, né? Age, não, eu vou vender aqui, eu vou fazer uma promoção aqui, eu vou fazer 1000 serviços, eu vou lotar minha agenda, não vou ter tempo para mais nada, eu vou, sabe, começa a agir sem muita estratégia. Se a gente começa a agir sem muita estratégia, pode ser que a gente esteja criando um problema lá na frente. Ação estratégica, ela quer dizer que você age com a intenção de chegar a um determinado resultado. Novamente, clareza, porque nós precisamos saber qual é o resultado que nós queremos. Aí vem o plano, né? Planejamento estratégico. Até respondam aqui no nosso chat quem tem um planejamento estratégico feito para a sua empresa, para o seu negócio. Né? Quem sabe fazer um planejamento estratégico? Quem fez planejamento estratégico em 2022, gurias? Respondam, até porque a gente tem um projeto bem legal de planejamento estratégico também, tá? Que é super importante para que tu consiga agir estrategicamente
para que tu consiga te posicionar, para que tu consiga liderar, tu tem um planejamento estratégico que é um documento, né? São ferramentas que vão te mostrar para onde tu está querendo ir, né? E vão te mostrar como, né? Vai ter o plano de ação também. Então, agir sem estratégia pode te fazer chegar a um resultado que você não quer, criando um problema a ser resolvido no futuro, como eu comentei anteriormente. Outra habilidade é a adaptação às mudanças. Quanto tempo você demora para se adaptar a alguma mudança que acontece no mercado em que tu trabalha, ou que acontece no teu negócio mesmo, alguma mudança que tu tenha que fazer? Não espera, assim, bater na tua porta para mudar, tá? Como tá tudo sempre mudando, esteja antenada ali, ligada no teu mercado, né, no teu nicho. O que é que está mudando, né? Quais são as coisas que estão evoluindo aqui que eu vou ter que fazer também? Então, a gente tem que estar sempre se adaptando, né? Se tudo está em movimento, a mudança é algo natural, sempre é algo natural, e devemos estar abertas a ela, tá? Então, não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional também, tá? Então, se um negócio que não muda, né, um negócio que é sempre o mesmo, sempre há anos e anos e anos, ele está fadado a ficar para trás. Porque as pessoas querem coisas novas, né? As pessoas querem novidades, tem profissionais que estão evoluindo e mudando, e a gente pode aprender com essas pessoas que estão fazendo coisas diferentes e que está dando certo, né? Então, às vezes a gente fica... Tem pessoas que ficam, que saco, agora tem que fazer desse jeito. Antes era assim, agora tem que fazer assado. É o mundo mudando, né? Às vezes é a tecnologia mudando e a gente precisa se adaptar, né? Então, se você precisa mudar algum ponto do seu negócio, mude. Se o mercado exige mudança, mude, se adapte. Não tem por que não mudar, né? Às vezes eu não sei fazer, procura como fazer. Hoje em dia, nós temos assim informações na nossa mão, né? A gente coloca no Google, a gente coloca no YouTube, nós temos aulas, né? Agora a gente vai ter a plataforma também. Então, assim, não sabe como fazer? Peça ajuda para quem sabe. Escolha um mentor, alguém que já chegou onde tu quer chegar, alguém que possa realmente te ajudar, né? Então, tem livros, tem vídeos, tem YouTube, tem de tudo. Se tu não sabe fazer algo hoje, tem como tu descobrir, tá? Então, assim, se algo no teu trabalho está dependendo de uma mudança para que tu faça melhor e que tu consiga vender mais e que tu consiga expandir o teu negócio e impactar mais pessoas, chegar a mais pessoas com o teu trabalho, faça isso, mude, se adapte, tá? Então, agora eu só vou recapitular com vocês as 7 habilidades que toda empreendedora deve ter. Primeira, então, que eu falei foi a mentalidade de desenvolvimento. Sem ela, a gente não consegue desenvolver todas as habilidades necessárias. A segunda foi a mentalidade financeira alinhada. A gente sabe que, né, não adianta, por mais que tem gente que fica, né, achando que que é futilidade, é capitalismo, é não sei o quê. Enfim, nem vamos entrar nesse assunto, mas o financeiro é um dos pilares e ele precisa ser muito forte na nossa empresa e no nosso serviço, no nosso negócio, tá? Terceiro, então, vendas, né? Saber se vender, saber vender o seu produto, saber vender o seu peixe, né? A gestão, que é gerir tudo isso, né? A liderança e posicionamento, se a gente não se posiciona, né, conforme a gente quer, conforme a gente tem que se posicionar para chegar onde a gente quer chegar, alguém vai fazer isso por nós. E no final, o resultado não vai ser bom. Muito provavelmente não vai ser bom, porque não foi tu que se posicionou, tá? Ação estratégica, nossa sexta habilidade, tem que agir, não adianta ficar esperando e tem que agir estrategicamente, com um fim na cabeça. E a sétima, adaptação à mudança, né? Porque está sempre exigindo, o mundo e o mercado estão sempre exigindo mudanças de nós. Finalizo por aqui, então, a minha parte na Masterclass.
e passo para a Rê. Deixa eu ver, cadê a Rê? Parabéns, meu amor. É sempre muito bom te ouvir, Cami. Muito obrigada. Eu que agradeço. E me diz É... uma coisa, eu abro aqui ou tu consegue abrir? Peraí, vamos ver. Eu acho que hoje eu ó, tem que me tornar anfitriã. Tá. Acho que hoje eu não, o meu computador tá mais protegido de todas as energias do universo, assim, porque ele funciona super bem durante todo o tempo, e daí quando preciso de alguma coisa para Masterclass, ele Não. simplesmente para de Sim. funcionar. Ai, deixa eu... Calma. Como eu faço isso agora? Se tu quiser, pode ir colocando a minha apresentação, e daí eu peço para ir tu passando, que nem foi naquela outra, é mais fácil. Tá. Porque eu sabia controlar, gente. Tá. Vamos lá Acho que é para ali não... do lado do nomezinho das participantes. Tá aqui, make host. Uhum. Vamos lá. Foi, eu acho. Deixa eu ver se... Só um pouquinho. Opa, não. Deixa eu só sair aqui do meu... Travou tudo. Eu digo que... Olha, só um pouquinho, gurias. Só um minuto. Aqui ficou... Masterclass. Eu até acho que é mais fácil tu colocar aí, Cami, porque eu acho que eu tô com um problema no PDF do meu computador. Eu tenho que pedir pro rapaz olhar de novo. Tá. Quero que... Tá, é que agora tu tá de host. Tu vai ter que me passar para host. Tá, peraí. Amor. Deu. Bom, enquanto a Camila vai colocando a apresentação ali, eu quero que vocês abram seus microfones para me falar, porque assim, a gente escolheu falar que eu viesse falar sobre vendas para vocês hoje, e vocês devem estar se questionando, mas a Renata é advogada, meu Deus do céu, o que ela vai falar sobre vendas, não é mesmo? Então, eu já falei, tem algumas mulheres TG aqui que não participaram do Pocket, né? E eu falei lá no Pocket exatamente isso, que teve uma oportunidade que eu chamei uma especialista em vendas para falar sobre vendas para o meu público, que há um tempo atrás era massivamente de advogadas, mulheres, e agora, claro, em razão do próprio movimento do Together, isso mudou muito, então hoje eu já tenho muitas empresárias e empreendedoras no meu perfil, mas naquela época era eminentemente para advogadas, e essa especialista me perguntou, mas Renata, por que a gente vai falar para vocês em razão de que a própria profissão não permite essa mercantilização, né? Porque vamos lá, né, gurias? Então, eu quero que vocês abram o microfone de vocês e me digam assim, ó, quem é que tem vergonha de fazer um approach para venda? Quem é que ainda se sente envergonhada de fazer? Se sente, assim, com medo de se tornar chata, de estar ali oferecendo a todo tempo o seu serviço para as pessoas? Abram seus microfones aí, quero ver. Eu estou enxergando a Fábio, estou enxergando a Kátia. Deixa eu ver quem mais aqui que eu estou enxergando. A Mara, a Marielle, a Carol. Ó, guria, sou com a garganta infeccionada, não consigo falar, mas tenho vergonha sim. Vamos lá, quem mais? Eu também, mas eu já perdi um pouco da vergonha, mas no início, para mim, foi bem complicado. É. E você, Kátia, o que tu me diz? Eu já destravei bastante, assim, hoje eu consigo me posicionar como terapeuta, até mesmo porque como eu estou ainda numa transição de carreira, ainda veio nessa pegada da CLT, né, da gente não precisar se vender, já vem tudo ali pronto.
Mas hoje eu entendo como é fundamental, assim, a gente se posicionar primeiro como profissional que a gente quer como ser, autoridade, né? como Exatamente. autoridade, se colocar ali naquele papel, e aí, diante disso, tu mostrar o teu valor através da tua venda, não tem como, né? O teu valor vai estar ali. Já, Olha só, a Mara também, obrigada, Kátia, é isso aí, exatamente, é ter consciência desse valor e dessas soluções que nós estamos trazendo para aqueles clientes ali, né? E tem, claro que hoje aqui no Brasil tem duas pessoas que falam muito sobre vendas, que é o Caio Carneiro, que é o autor do Foda-se, né? E o Flávio Augusto, que é um grande player, é um exemplo para todas nós. E eles falam, eu estava assistindo um treinamento deles há um tempo atrás, e eles falam, e o Caio, se eu não me engano, falou exatamente nessas palavras, que quando uma pessoa fala não para nós, ela, na verdade, está falando não para aquele momento de vida dela, né? Isso é até para dar as devidas... as devidas, como se diz, menções aqui aos autores, né? Então, Caio Carneiro, ele traz isso com uma clareza imensa para nós, dizendo para que a gente não pessoalize. Por quê, gurias? Venda na acepção do termo é uma troca, né? Eu tenho um produto ou um serviço, você tem aquele valor, então a gente busca ali trocar. Claro que a gente sabe que nós estamos vivendo numa sociedade que a gente chama de pós-moderna, né, em razão de toda essa estrutura do capitalismo e de como as trocas são feitas atualmente, né, e como que isso vem cada vez mais se diferenciando de tempos atrás, em razão dessa onda que nós estamos vivendo da tecnologia e do e-commerce e de toda essa relação que o Brasil, especificamente o Brasil, ele tem com as redes sociais, né? É bem engraçado isso, porque eu tenho várias amigas que estão no exterior, né? Nós temos a Samira, que inclusive é a nossa embaixadora, que está em Portugal. Eu tenho uma outra amiga que advoga no Canadá e tem grande contato com... Ela tem grandes clientes em Dubai também. E a Bruna, ela sempre me fala isso, Rê, é muito engraçada a relação que o brasileiro tem com o Instagram, porque o Instagram, recém agora, nos países da Europa, Canadá e Estados Unidos, ele está sendo desenvolvido de uma certa forma profissional, porque em razão da grande crise da humanidade com o Covid, várias pessoas, vários países começaram a mudar esse movimento e, a partir disso, começaram a migrar para o empreendedorismo. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente sempre teve esse jeitinho brasileiro, então a venda para nós sempre teve esse aspecto assim de, eu vou ter que dar um jeito, então eu vou vender. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Porque nós nos formamos, não deveria ser isso que deveria acontecer, melhor dizendo, porque nós nos formamos advogadas, nós nos formamos fisioterapeutas, nós nos formamos, inclusive, administradoras, porque, se eu não me engano, vocês não têm, né, Camila, na faculdade uma cadeira específica sobre vendas, né? Ou nós nos formamos terapeutas, que nem a Kátia vem se formando cada vez mais, né? E aprofundando e fazendo especializações. Mas, a bem da verdade, ninguém nos ensina como lotar a nossa agenda, né? Como fazer com que a gente mostre para o mundo aquilo que nós sabemos e o como a gente pode, de fato, impactar a vida das pessoas com nossos produtos. E na advocacia isso acontece muito forte, até vou me usar de exemplo, porque imagina, nós temos toda uma estrutura de ordem, né, de instituição que nos barra a mercantilização da nossa profissão. Então, por exemplo, eu não posso chegar e oferecer em rádio, televisão, e até mesmo aqui nas redes sociais, no marketing digital, nós temos um provimento que regulamenta, em que eu não posso abusar do poder econômico para que eu consiga seguidores e, portanto, entre aspas, clientes, né? Então, nós temos toda uma regulamentação. E como que o advogado... Claro que vocês vão dizer, nossa, Rê, mas eu sempre vejo advogados em TV, em rádio, em jornal, e
na verdade, não me parece ser real isso que tu está falando. É que, na verdade, esses advogados que estão fazendo esse tipo de publicidade, eles sim estão incorrendo numa infração ética. Então, vocês podem ver, assim, até... Olha, acho que em jornal só quando eu sou de fato convidada para participar, ou de rádio e de televisão, mas patrocinados realmente a gente não poderia, né? Então, por que eu dou esse contraponto? Porque, diferentemente dos advogados e das advogadas, vocês podem fazer tudo, tudo. Tudo agora, desde que seja respeitada a lei da proteção geral de dados, né? Porque e daí a gente, já pegando aquilo que a Camila falou, né? Nós temos que, mesmo que a nossa empresa seja pequena, a gente tem que pensar como grande. E isso nunca foi tão verdade, sempre foi verdade, mas agora é muito mais verdade porque todas nós estamos sujeitas às sanções que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Por exemplo, se vocês estão aí absorvendo nome, telefone, e-mail de clientes de vocês já estão tendo que se colocar no que a Lei Geral de Proteção de Dados dispõe. Só que, digamos, no mundo ideal, está todo mundo observando a legislação, inclusive depois a gente pode fazer uma aula só sobre isso, né, para que vocês apliquem no dia a dia efetivamente de vocês uma solução que eu posso trazer aqui na plataforma. Mas eu quero que vocês pensem assim, bom, a minha empresa está enquadrada lá no que determina a legislação da LGPD, então eu posso ter uma lista de clientes. E daí a gente fica pensando, bom, mas como é que eu vou construir essa lista de clientes, né? E volto a falar sobre o que nós tratamos de forma muito firme lá no Pocket, a clareza do nosso... A gente pega emprestado as terminologias do marketing digital porque está na crista da onda, mas durante muito tempo se falou em público-alvo, até a Camila Batista colocou essa grande, esse paradoxo, porque também, às vezes, quando a gente fala persona, e daí vai lá no detalhe, né, no detalhinho, que nem fala o Joel J, as pessoas acabam se travando, porque elas dizem, nossa, mas eu não sei se meu cliente gosta de viajar, eu não sei se ele gosta, quais restaurantes ele gosta de comer, eu não sei. E daí acaba tendo essas dúvidas como uma trava para estar ali observando quem é o seu público-alvo. Então, digamos que para que a gente fale sobre uma persona mais específica, esse briefing, né? Essa listagem de perguntas que uma marca, uma empresa tem que fazer, é um processo mais exaustivo, assim, eu e a Camila, nós estamos vivendo isso no Together, né, Cami, nós fizemos toda uma construção de marca, nós fizemos todo o nosso mood board, tudo para construir a identidade visual que tem sido publicizada para vocês, e nós também construímos a nossa persona ideal, estamos nessa construção, né, mas nós sabemos com muita clareza quem é o nosso público-alvo. E a partir disso, de quando nós temos essa clareza de quem é o nosso público-alvo, a gente começa a ter uma certa destreza de fazer uma lista para quem a gente poderia, então, ali oferecer os nossos serviços, né? Acho que pode passar, vamos ver o que tem no próximo slide. Isso, pode passar. E daí, como sempre, quando a gente entra... Mas antes de entrar nas etapas do funil de vendas, gurias, eu quero que vocês façam uma atividade que eu tenho certeza que vai ser bem importante para vocês que ainda estão com essa dificuldade de construir listas para pessoas que vocês podem oferecer o serviço de vocês. Pegue uma cartolina. Eu sei que a gente está nessa onda tecnológica, mas é muito bom o papel, é muito bom o recorte, né? Até para a nossa capacidade cognitiva. Então, pegue uma cartolina, tá? E escreva o nome de pessoas. E a partir de pessoas que vocês podem oferecer o serviço de vocês, e dessas pessoas pedir para que essas pessoas indiquem mais pessoas, e assim vocês vão construindo, porque é incrível, quando a gente está aqui
tentando organizar tudo na nossa cabeça, e até o próprio Caio Carneiro fala isso, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não foi feito para fomentar o nosso desenvolvimento. O nosso cérebro, ele foi programado para nos manter vivos, então, vivos e vivas. Então, não façam tudo de cabeça. Pega o papel, bota no papel as pessoas que vocês poderiam conversar, botem no papel as pessoas que essas pessoas poderiam apresentar para vocês, e vocês vão vendo que as possibilidades vão se abrindo com muita facilidade, com muito mais facilidade se a gente começar a conjecturar de forma mental, tá? Então, façam uma lista, né? Esses dias a gente teve uma conversa muito boa sobre isso, né, Kátia? Sobre essa questão de vendas, e eu até comentei com a Kátia, assim, ó, que tem um grande instituto, que inclusive a Camila, a gente faz vários cursos ali, que é a Febracis, e eu não sei, Cami, se tu já fez alguma coisa com o Zé lá no IBC, mas só para vocês terem uma noção do quanto é importante, e daí por que eu falei dos dados primeiro? Porque o quanto é importante a gente coletar esses dados, que lá o marketing digital chama de leads. Por que é importante? Porque no momento que nós temos uma lista de pessoas e as métricas de pessoas que olharam o nosso conteúdo ou que de certa forma participaram de algum evento que a gente tenha feito ou de qualquer forma tenha se aproximado de nós, a gente pode fazer uma ação direta de marketing. Porque, gurias, de novo, já falei isso no Pocket, vou falar aqui de novo. Ter um Instagram bonitinho não é ter um setor de marketing na empresa de vocês. Seja empresa pequena, seja empresa grande. O marketing digital é uma ferramenta aplicada ao marketing, tá? E é uma ferramenta poderosíssima, é super escalável, é o que nós temos de mais incrível hoje. É como se nós tivéssemos um mundo inteiro passando aqui, que a gente pudesse mostrar os nossos produtos e serviços. Mas, claro, vocês sabem, com todas essas limitações e falando dessa maneira, daí no tráfego pago, até porque o Instagram é uma empresa e o business dele, e o business do próprio Instagram é o tráfego, né? Mas digamos que... gente, vai acabar minha bateria aqui no meu computador, só um pouquinho. Espera aí, deixa só eu colocar ali e já volto. Sempre o meu computador. Opa. Voltou? Voltou para vocês? Tá tudo certo. Na tua imagem ainda não. Tá, agora acho que sim. Tá, já coloquei ele para carregar. Agora sim. Então, o que eu venho falando para vocês da importância de nós termos esses cuidados com os nossos dados, mas especialmente para tratar esses dados de uma forma em que a gente possa se utilizar deles de uma forma inteligente. Foi o que eu falei para a Kátia. Eu disse, Kátia, olha, na verdade, essas grandes empresas que vendem terapias terapias e cursos e formações, na verdade, aquele tempo ali da tela, do Instagram, do Facebook, às vezes, por melhor que tu se comunique, por mais clareza que tu tenha, tu não consegue expressar o que de fato é teu produto, quais são as soluções que ele traz, né? E tendo uma cópia incrível, como a gente sabe que essas grandes empresas têm, a própria Febracis lá com o Paulo Vieira, o IBC com o Zé. E sabe o que eles fazem? Eles, de todas essas pessoas que entram em contato com os clientes deles, eles ligam. Eles têm uma central de vendas que eles ligam pessoas, seres humanos, ligam para pessoas explicando o que é o produto deles, e eles ainda te perguntam, olha, o senhor tem 15 minutos do seu tempo para que a gente possa fazer uma ligação? E eles ligam, porque assim, gurias, parece clichê, né? Mas se é clichê, porque de certa forma dá certo. Mas aquela frase de que a nossa vergonha não paga os nossos boletos é a coisa mais verdadeira do mundo. E quando a gente sabe quem nós verdadeiramente somos, nós não precisamos ter vergonha. E eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo nesse final de semana, tá? Linkado com essa questão da vergonha. Você sabe que eu sou advogada empresarial, nós atuamos no penal econômico já há muito tempo aqui em Porto Alegre,
E daí, com todo esse movimento do Together, a gente apoia e tem como apoiadores algumas empresas, né? E uma delas é a Aesthetic House, em que tinha uma feira, que é a nossa patrocinadora aqui do Together, e tinha uma feira de Páscoa no último final de semana, e estava um movimento gigante lá, e eu estava ajudando a Andrea, e bem na hora que eu peguei umas bandejinhas da mesa do coffee, entrou uma colega, uma advogada, que eu fui advogada da família dela, bem na hora que eu estava pegando as bandejas, assim, e eu olhei para ela e ela disse assim: eu não sabia que tu tinha negócio aqui. E eu disse: não, esse salão é de uma amiga. Daí eu expliquei que nós tínhamos feito um evento lá do Together e tal. E me deu aquele princípio de vergonha, assim, ai, que será que a pessoa vai pensar sobre mim, né? Tô aqui no coffee. E daí, só que eu disse assim, não, só um pouquinho. Mesmo que eu estivesse, mesmo que eu fosse advogada e que eu não fosse mais e que tivesse acontecido isso comigo, eu não tenho por que ter vergonha de um trabalho digno, de um trabalho que eu tô ali colocando todo o meu amor no servir para as pessoas, não teria problema. E já rapidamente eu travei esse pensamento e disse, não, eu não preciso ter vergonha disso, eu tenho que ter orgulho do meu trabalho, independente do qual ele seja. E daí a mãe dela veio conversar comigo, eu falei da plataforma, falei ali da estética, a Andrea estava atendendo, ela não pôde atender a essas clientes, e foi incrível, assim, a forma como elas abordaram, e daí essa minha amiga dizendo também que ia agora passar 2 semanas em Nova York com o noivo, e que ela estava indo justamente olhar o que estava acontecendo lá para vir empreender no Brasil. Então eu fico pensando assim, ó, não é porque a gente tem uma mentalidade que está em constante treinamento, como eu e a Camila estamos, até para que a gente consiga passar para vocês muita coisa, que a gente não tem que a gente não se pega muitas vezes nessas armadilhas do pensamento da vergonha, mas esse pensamento ele tem que ser rapidamente tirado da nossa mente, sabe? E eu dei esse exemplo para vocês que é com a maior sinceridade. Eu não tenho problema algum com nenhum tipo de trabalho, mas isso foi o que me aconteceu e para mim serve de exemplo, porque eu estou sempre dizendo isso, que vergonha não paga boleto, que vergonha não paga boleto. Então eu senti na pele isso e ao mesmo tempo eu vi o que é a potência de uma mentalidade estando em constante treinamento. Rapidamente eu parei com aquele pensamento bobo e disse, não, é isso, e se fosse uma situação diferente, não teria problema, eu estaria ali fazendo o melhor de mim. Então, quando eu falo isso para vocês, gurias, não é da boca para fora. Até porque eu, até hoje no escritório, e é assim que grandes escritórios fazem também, embora a gente não possa fazer essa mercantilização, a gente tem esse branding muito forte, a gente constrói a nossa marca muito forte a ponto das pessoas quererem nos contratar, né? E eu acho que isso, tanto nós aqui que somos empresárias e empreendedoras, né, que prestamos serviço, nós temos que ter isso muito alinhado. O que é marketing? O que é marketing digital, o que é marketing, o que é branding, qual é a diferença e o que eu posso fazer para fortalecer esse meu processo de venda, né? Porque e eu e a Camila estamos vendo isso na pele, assim, até tem uma oportunidade de uma empresa que eu assumi agora há poucos dias no escritório, até falei para a Camila que eu ia precisar muito da ajuda dela, porque nós também atuamos nessa questão do gerenciamento de crise e a gente vê o quanto muitas vezes dinheiro não é a solução para uma empresa, e sim a clareza na comunicação. Porque muitas vezes tu tá vendendo, tá entrando dinheiro para tua empresa, e tu não está sabendo como proceder na gestão, no planejamento financeiro, no endomarketing, como os teus colaboradores estão se relacionando com a tua marca. Então, às vezes, a gente tem essa falsa ideia que dinheiro resolve todos os problemas e não é verdade, né? Ele, com certeza, facilita muita coisa, mas não resolve. Mas, de qualquer forma, quando nós vamos analisar um setor de vendas, uma empresa, a gente entende que se a empresa não está vendendo, está muito ruim, está bem ruim, está bem preocupante.
Então, também como é que eu posso dizer para vocês, como solucionar isso, né? E daí eu venho e digo para vocês que não tem outra solução senão a gente tomar uma decisão do quanto realmente nós queremos vender, para quem nós queremos vender e quantas pessoas a gente vai se colocar na obrigação de falar todos os dias. Porque quem trabalha com vendas começa no 0 a 0 todo mês. Todo mês não tem, tu tem que construir o teu faturamento mês a mês, sabe? Todos os dias, as tuas, como diz lá o Tony Robbins, as tuas micro decisões diárias vão definir qual vai ser o teu resultado lá na frente, porque as tuas ações no dia a dia que vão definir como que serão as tuas vendas, porque se tu não falar com pessoas, não prospectar clientes, ou seja, não formar essa lista de clientes, né? E daí a gente começa a falar sobre prospecção. Se a gente não souber quem é o nosso público-alvo, ao menos, né? Talvez a nossa persona. Seria melhor se a gente soubesse quem é a nossa persona. Mas digamos que não tenhamos esse estudo tão aprofundado, a gente saiba quem é o nosso público-alvo. Vamos lá, vamos construir uma lista de pessoas que a gente pode entrar em contato todos os dias, para que esses nãos que nós vamos receber, com certeza, sejam futuros sims, ou nós estejamos em constante treinamento ali para cada vez apresentar o nosso trabalho com mais clareza, mais objetividade, e daí porque do propósito do Pocket lá ter aqueles 2 minutos ter os 2 minutos do pitch, exatamente por isso, porque nós queremos contribuir com que vocês tenham clareza, firmeza e objetividade quando vocês estiverem falando do negócio de vocês, para que vocês não percam a oportunidade de vender e de prospectar clientes de valor, porque parece meio confuso, e daí tu pensa assim, poxa, mas se nem a pessoa sabe falar sobre o negócio dela, qual o resultado que ela vai me trazer, né? Acho que podemos passar, então, daí já falando de uma questão mais técnica sobre questões de vendas, né? Nós sabemos que atualmente tem várias formatações aí do funil de vendas, mas como a nossa referência bibliográfica teórica, né? O livro que eu me basei para trazer isso para vocês aqui é uma obra, é o livro da Bíblia de Vendas, e é de um trabalho que o Caio Carneiro vem também trabalhando muito nas redes sociais dele, em que eles falam que esse funil de vendas, ele tem lá como o topo do funil, né? Então, a prospecção, a qualificação, a abordagem, o follow-up, a negociação, o fechamento e a pós-venda. Então, claro, eu não sei, eu estou indo um pouquinho rápido, mas a gente já passou do nosso tempo, mas eu acho que se a gente começar a falar sobre prospecção, né, que eu falei para vocês, qual é? É ter essa clareza de quem é o nosso público-alvo, a nossa persona, né, se a pessoa já tiver mais essa profundidade de conhecimento do seu cliente ideal, para que forme listas, para que tratem os dados de vocês, para que vocês, na medida do possível, invistam, né, lá nas landing pages, para que vocês possam ter também essa métrica de quem está entrando nos conteúdos que vocês estão produzindo pelas redes sociais, ou aquelas pessoas como a Sônia, que estava aqui, aquelas pessoas que foram já nos eventos que ela fez, então ter essa listagem de pessoas para que vocês possam estar ou mandando e-mail marketing, né, com aquele texto que não é aquela forma de panfletear, né, aquele texto que de fato vai trazer algum conhecimento para as pessoas e que ao final fique claro que também é uma solução do trabalho de vocês, ou a prospecção do próprio telefone, Travou para mais alguém aqui ou só para mim? Travou? Para mim travou. Travou agora também. voltou. Melhorou? Voltou. Agora Melhorou? sim. Tá, desculpa, Sim. gente. Aqui diz que a minha internet está com instabilidade. Bom, então daí nós falaríamos sobre qualificação, daí fica a minha promessa para as próximas aulas ou lives, de repente,
sobre falar sobre cada etapa desse funil da venda, porque a prospecção, então, é essa grande reunião dessas pessoas que já entraram em contato com o conteúdo ou com os serviços de vocês de alguma forma, né? Então, e daí fazer esse approach, né? Fazer essa aproximação bem estratégica e bem focada mesmo. A qualificação, daí, a partir dessa prospecção, vocês vão sentir quem é que de fato vai ali, tem interesse nos produtos ou nos serviços, e essa abordagem daí mais específica, o follow-up, que é esse acompanhamento contínuo, né? Muitas vezes até chegar o momento da negociação de valores, de fechamento, e olha, a Kátia está saindo, de fechamento e deixa eu ver aqui, e do pós-venda, né? Demora um tempo, então a gente vai também depois lá perpassar cada ponto, cada tópico desses a gente vai analisar com mais calma. Pode passar, Cami. Daí acho que agora a gente fala sobre os gatilhos mentais, né? Então, todo o processo de venda, eles têm algumas objeções. E daí, sobre as objeções, um livro que vocês precisam ler e que é também que é base das nossas aulas, é esse livro aqui, As Armas da Persuasão. Pode passar, Cami. Em que daí nós vamos ali falando sobre cada tópico desse livro, armas da influência, a reciprocidade, né, que é um gatilho fortíssimo de conversão de vendas, o compromisso e a coerência, a aprovação social. Pode passar, Cami. A afeição, a autoridade, a escassez, a influência e a influência instantânea. Então, são esses tópicos que são trazidos aqui pelo Armas da Persuasão, porque assim, por que trazer esse livro? Na verdade, eu estou com 2 livros aqui em cima da minha mesa, ó, que é a Pré-Suasão e As Armas da Persuasão, porque é bem difícil a gente falar sobre vendas sem falar sobre os gatilhos mentais e sem falar sobre como quebrar as objeções, né, que as pessoas trazem ao tratar dos nossos produtos ou serviços. Bom, gurias, a Masterclass a gente parece que é muito tempo, né? 1 hora de aula, a gente também não quer que fique cansativo para vocês, mas é que são muito conteúdo mesmo, e essa é a proposta do Together Group, é que vocês estudem, que vocês aprofundem esses temas. Então, a gente não quer que canse, mas é para cansar, porque, né, tem que estudar mesmo. E agora a gente vai abrir, então, para esse momento tão rico que é o momento de perguntas e respostas. Eu vi que a Adri estava com a mãozinha levantada, né? Então, já quero passar a palavra para ela. Abram seus microfones e vamos conversar. Foi sem querer. Agora, isso. Não, na realidade foi sem querer, mas aproveitando. Só um pouquinho, Cami, a gente agora para de gravar. Para de gravar. Deixa eu só ver aqui como. Isso.